A atividade de arquitetura e urbanismo no Brasil possui realidades diversas, como por exemplo de 2016 a 2017, o Paraná teve queda de 1% das atividades, enquanto em São Paulo as atividades cresceram 7%. Um dado interessante é que a atividade de arquitetura e urbanismo no Brasil vem crescendo justamente nos estados onde se formam novos arquitetos e urbanistas. Em Rondônia, por exemplo, a população de arquitetos e urbanistas mais que triplicou entre 2012 e 2017, e as atividades realizadas por esses profissionais quase quadruplicou. O Brasil fechou o ano de 2017 com mais de 154 mil arquitetos e urbanistas ativos, um crescimento de 8%, semelhante ao verificado nos anos anteriores. Esse crescimento constante do volume de profissionais recém-chegados ao mercado cria uma população de profissionais cada vez mais jovem. O número de empresas de arquitetura e urbanismo no Brasil cresceu a uma taxa maior do que a de arquitetos e urbanistas. Em 2017, o crescimento foi de 10%, com mais de 22 mil empresas registradas no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Desde 2012, esse número mais que dobrou. Mesmo nos anos em que houve estagnação e retração das atividades de arquitetura e urbanismo, o número de empresas não parou de crescer. O número dessas empresas, no Paraná, só perdem para os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. O mercado de arquitetura e urbanismo voltou a crescer em 2017, em que foram realizadas quase 1,5 milhão de atividades de arquitetura e urbanismo, 2,5% a mais do que no ano anterior. Trata-se de uma boa notícia, após uma estagnação em 2015 e queda brusca em 2016. No nosso estado, 60% das atividades são relacionadas a projeto. Áreas como de gestão, meio ambiente, ensino e pesquisa e segurança do trabalho são praticamente inexpressivas, não chegam nem a 5%. As atividades ligadas à execução de obra cresceram 6% a mais que no ano anterior. Os números apontam que os arquitetos vêm cada vez mais assumindo a responsabilidade pela execução de seus projetos. Como podemos analisar no gráfico, as duas primeiras atividades, projeto e execução, correspondem a 85% das atividades realizadas por arquitetos e urbanistas em 2017. O terceiro maior grupo, atividades especiais, que compreende atribuições como laudo, vistoria, perícia, avaliação, consultoria e assessoria técnica, sofreu uma diminuição de 3% em relação ao ano anterior. Esse grupo corresponde a 10% do total das atividades. O crescimento anual do número de formandos de arquitetos e urbanistas no Brasil é de 8%, enquanto no Paraná o número percentual é de 10 a 11%. O nosso estado está chegando a 10 mil arquitetos e urbanistas formados, e Londrina tem mais arquitetos que na capital Curitiba.